Muito bem, amigos, vou terminar a lição de número 5, porque tivemos ontem um contratempo com a chuva, a internet ficou muito instável, foi possível transmitir. Mas para fazermos o fechamento, ficar completa a lição da semana, falando sobre a ira do amor de Deus, até uma forma contraditória de dizer a ira do amor de Deus, o apóstolo Paulo diz que o amor não se ira, o amor não age em ciúme. Como é que Deus pode ter ira? É que a ira divina representa um cuidado que ele tem com seus filhos. Quando Deus vê o mal atingindo seus filhos, então existe uma forma de Deus intervir. E essa intervenção é chamada de ira. Não é parecido com a ira humana, que é desmedida, descontrolada. Se um pai está num parquinho com seu filho, e vem um homem e bate no filho dele, ele fica irado, porque é uma situação totalmente assim, fora do normal. Ele se ira contra a violência que o filho foi alvo. Deus, quando vê os seus filhos sendo alvo da maldade, do mal, então ele se ira. Não se ira como ser humano. O ser humano se ira de uma forma destrutiva. A ira de Deus é de uma forma a restaurar e proteger os seus filhos. Deus ama a justiça. E o mal, assim, só causa desprazer ao Senhor nosso Deus. E o sentimento que ele tem é o sentimento de proteger os seus filhos. Então, a ira de Deus é no sentido de proteção. E quando nós nos vingamos a nós mesmos, nós não estamos fazendo aquilo que Deus solicita. Nós colhemos as consequências até de uma vingança desmedida por uma ira. Pense numa pequena bola de neve pequenina que lá nos Alpes suíços, aquela pequena bolinha se desprende de cima da montanha e vem rolando e vem aumentando de tamanho, pegando velocidade, e quando chega na vila, já é uma bola de quase 10 metros de altura, onde arrasa casas e mata pessoas. A ira humana é semelhante a essa bola de neve. Ela não tem controle e ela acaba por ferir as pessoas. A ira divina é uma ira assim que tem o sentido de disciplina e de colocar as coisas no lugar. No livro O Conde de Monte Cristo, o personagem principal é um homem que ele é acusado por três amigos. Ele é colocado numa prisão às vésperas do casamento. Ele perde 12 anos de sua vida, perde a noiva e tem sua vida arruinada. Quando ele sai da cadeia, ele diz: eu vou acabar com todos esses três elementos que me colocaram na cadeia. Ele procura um por um e arrasa a vida dos três. Mas no final ele confessa: não adiantou nada. Eu também arrasei minha vida. A vingança não adiantou em nada. Então Deus diz que a gente deve deixar a vingança para que ele possa realizar a vingança. Por isso Deus mostra em inúmeras passagens bíblicas que ele exerce a compaixão para com as pessoas que erram, e quando ele vê que seus filhos estão sendo assediados pelo mal, então Deus se ira contra o mal. E aconteceu isso na cidade de Nínive, Deus usando sua compaixão. O próprio profeta Jonas criticou a Deus, dizendo: é por isso que eu fugi. Quando o Senhor me mandou vir para Nínive, eu sabia que o Senhor é Deus piedoso, magnânimo, compassivo, que o Senhor perdoa assim a transgressão. Então eu fugi para me prevenir sobre isso. Agora eu anunciei um castigo que não vai acontecer. E Deus disse: Jonas, não é razoável o teu ressentimento? Eu tinha que ter dó dessas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e eles se arrependeram. Então minha compaixão não pode assim ser menor do que a minha ira. A minha compaixão é maior do que a ira. As pessoas se arrependeram. Quando Noé anunciou o dilúvio, as pessoas tinham que atentar para as palavras de Noé. E talvez as pessoas pudessem construir 1, 2, 3, 20, 50, 100, 200 arcas. E Deus diria: podem parar, não precisa construir mais arcas. Eu não vou destruir a terra com água. Isso faria parte da compaixão divina. Quando Abraão rogou a Deus: Senhor, se houver 50 justos na cidade de Sodoma, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse: não. 45, 40, 30, 25, 10. E parou nos 10, porque nem 10 pessoas havia em Sodoma que fossem justas, que pudessem impedir a ira de Deus. Só havia 4 pessoas: Ló, sua esposa e as 2 filhas. Por isso, no final do estudo da lição número 5, nós aprendemos que não devemos nos vingar, devemos colocar nas mãos divinas e dizer: não vou pagar com a mesma moeda o que me fizeram. Deus diz: minha é a vingança, deixai tudo em minhas mãos. Na Coreia do Norte, duas pessoas foram perseguidas, uma moça e um rapaz. O soldado americano que estava perseguindo esses dois descobriu que eles eram crentes, e a moça conseguiu pular o muro, mas o irmão não conseguiu pular, e o soldado americano atirou 3 vezes na nuca do moço e o matou, e a moça viu isso. Ela era enfermeira e foi obrigada a trabalhar no hospital militar. Um dia foi trazido um americano ferido.
ela reconheceu, era o soldado que matara o seu irmão. Ela disse que ele estava muito mal. Um pequeno descuido da enfermaria e ele teria a morte certa. Mas ela disse, Jesus não me ensinou assim. Eu tenho que ter a compaixão de Deus, e cuidou do soldado, e quando ele se recuperou, ele reconheceu a moça e disse, você é a irmã do rapaz que eu matei. Você poderia ter me matado na enfermaria? Por que não fez? Porque ela disse, porque Deus me ensinou que eu devo ter compaixão com aqueles que erram, porque Ele tem compaixão comigo. Isso sensibilizou o coração do moço, e ele pediu explicações sobre esse Deus maravilhoso, e se tornou então um cristão. Então é isso que Deus quer que nós façamos, que tenhamos no nosso coração a compaixão que Ele tem. Para isso, temos que pedir ao Espírito Santo. Esse foi o resumo da lição número 5, falando sobre a ira do amor de Deus. Deus nos abençoe. Possamos entender que nós estamos debaixo do amor e da graça de Deus e não debaixo da ira. Mas se nós deixarmos a misericórdia e não aceitarmos o chamado divino para nos arrependermos dos pecados, aí nós estaremos debaixo da ira do Senhor. Que haja uma bênção em cada coração. Fica com Deus e obrigado pela atenção.